Tá, essa semana é uma semana normal, né, finalmente. Quer dizer, uma semana anormal dentro da normalidade. Né? Tem 3 aulas, né? Por isso que eu quero dizer, segunda, quarta e sexta. Vamos lá, aula de segunda, espalhamento. Né? Então, só revisando o que a gente começou a considerar na aula passada, a gente se concentrou no problema formal, né, de descrever essa situação. Né? Então, você tinha N partículas que inicialmente estão livres, né, e N partículas que são o resultado, né, da interação entre essas N partículas. Podem ser o mesmo número de partículas ou pode não ser. Tá? Essa possibilidade de não ser o mesmo número de partículas, né, praticamente implica que a gente está fazendo uma descrição do nosso sistema através de uma teoria quântica de campos. Né? Que a gente vai ter uma mudança, né, naquela descrição do número de partículas. Essa bola daqui, ela simboliza, né, tanto uma caixa espacial quanto uma caixa temporal. Né? Ela significa que a nossa interação ela toma lugar efetivamente dentro de um certo volume de tempo, dentro de um certo intervalo de tempo T. Né? A gente vai voltar a esse ponto, né, no futuro próximo, quando a gente estiver falando sobre como que a gente obtém quantidades que a gente vai realmente comparar com a experiência, né? A partir dos nossos cálculos teóricos. Né? Então, descrever esse problema, né, se transformou essencialmente em considerar, né, um hamiltoniano que é constituído, né, pela soma de um hamiltoniano livre, que vai descrever essas N partículas, essencialmente como partículas livres, mais um hamiltoniano de interação. Né? Quando você escreve isso, né, você praticamente está indicando assim, um caminho, né, que é o caminho da teoria de perturbações. Né? Você não está fazendo isso explicitamente porque você precisa de considerações sobre a intensidade da sua constante de acoplamento, essas coisas todas. Né? Mas você poderia pensar em outros tipos de hamiltoniano completo, né? Que não fossem só um hamiltoniano livre, mas um hamiltoniano de interação, ou outras separações do seu hamiltoniano, onde a sua interação tivesse dissolvida em cada um dos 2 pedaços. E assim por diante. Né? Mas não, você pensa sempre numa situação assim. Se não houvesse o V, né, o meu hamiltoniano seria um hamiltoniano livre. E eu pego e ligo essa interação, forte ou fraca, não sei. Isso significa que na teoria de perturbações no futuro vai dar mais ou menos certo. Né? Se a minha perturbação for mais ou menos forte, intensa. Né? E a gente estabeleceu 2 grupos de estados, na verdade de autoestados, desse hamiltoniano completo, né, do H. Esses 2 grupos a gente chamou de psi mais e psi menos. Alfa. Esses caras são, por hipótese, né, autoestados desse hamiltoniano. Essa equação é uma equação muito estranha se você escreveu sozinho, né? Porque fica parecendo que você tem 2 conjuntos de soluções do problema de alto-valores. Isso não é possível. Né? O problema de alto-valores tem só um conjunto de soluções. A palavra mágica que está colocada aí é dadas certas condições de contorno, ou dadas certas condições iniciais sobre o seu problema. Né? Então, essa equação que está aqui, ou essas equações, são 2 equações, elas são suplementadas por condições de contorno. Esse subíndice, antes da gente falar de condições de contorno, vamos falar do subíndice alfa. Né? O alfa é um multi-índice, né,
que vai carregar essas informações aqui. P momento, bom, sigma, projeção de momento angular ou projeção de velocidade, se você estiver falando de partida sem massa, quer dizer, esse formalismo que também poderia ser adequado para tratar espalhamento de fótons, tá certo? E N são todos os outros números quânticos, N representa todos os outros números quânticos que você necessitaria para descrever essa partícula. Como, por exemplo, carga, estranheza, né? Isospin fraco, né? Charme, assim, charme, né? etc, etc. Aí depende do comportamento, do tipo de interação que essa partícula sofre, né? E etc. Por exemplo, se tiver um quarto, né? É claro que isso é mais do que hipotético, porque você não produz feixes de quartos livres, né? Então você não pode ter um quarto. Né? Se você tivesse um quarto, você colocaria o momento, colocaria a projeção de spin, que elas são partículas massivas, então elas têm spin, elas não têm densidade. Né? E você colocaria a carga desses quartos, você colocaria o número barilônico, você colocaria a estranheza, né? A charme, a beleza, a verdade, essas coisas todas. São números quânticos dos quartos. Né? Então, isso aqui é tudo que você precisa para caracterizar cada uma dessas partículas que entra aqui. É claro que um conjunto semelhante de índices, né, você pode empregar para caracterizar as partículas que estão saindo. Né? Como eu estava colocando no início, né, essa equação é bizarra se você não der mais informação sobre ela. Ela está aparentemente implicando que você tem dois conjuntos de soluções do problema de altos valores, isso não é verdade. Né? O que sim é verdade é que você pode estabelecer condições assintóticas sobre esses psis que são diferentes. As condições assintóticas do psi-alfa são diferentes das condições assintóticas do psi-alfa menos. Né? Então, a gente falou na aula passada que esses psi-alfa, embora sejam autoestados hamiltonianos, tá? Mas eles não podem ser estados físicos, né? Associados com uma situação física concreta do meu sistema. E a razão para isso é que dentro do nosso índice alfa, a gente tem uma série de índices aqui, P1, P2, Pn, que são índices contínuos. Né? Toda vez que o estado é indexado por índices contínuos, ele não é normalizável. Né? A normalização dele é tipo função delta. Né? Ou seja, não é normalizável. Então, o que você faz quando você tem uma situação como essa? Você fala de, né, para quem quiser revisar uma boa e bela discussão sobre isso, a gente tem no COI uma sessão do capítulo 3, se não me engano, falando sobre instrumentos de medida insuficientemente seletivos. Né? Para uma variável de espectro contínuo, qualquer instrumento de medida de algum alto valor dessa variável é necessariamente insuficientemente seletivo. Por quê? Óbvio. Porque você nunca vai poder dizer que a partícula está exatamente na posição tal, ou está exatamente com o momento tal, de jeito nenhum. O máximo que você consegue falar é, dentro da resolução do seu equipamento, você dizer a partícula está no volume tal, em torno da posição tal. Tem uma, né, a função de onda dela está majoritariamente localizada aqui dentro dessa região. Ou, né, a partícula tem um momento que está compreendido dentro de uma região delta P, né, delta 3P, sei lá, em torno de um certo momento P. Né? Então, esses estados não são normalizáveis. E ao não serem normalizáveis, eles não satisfazem aquela condição sine qua non que a gente precisou para a interpretação probabilística funcionar.
Ninguém lembra mais. Né? Foi na primeira ou na segunda aula, né, que a gente estava revisando a mecânica quântica, a gente chamou atenção para uma situação que era a seguinte: você interpretar os coeficientes na decomposição de um vetor de estado numa certa base como amplitudes de probabilidade do sistema ser encontrado num daqueles estados. Ou seja, você fazer uma medida do observado, associado, e encontrar aquele valor. Né? Para que você tivesse o somatório do módulo ao quadrado desse coeficiente fosse 1, ou seja, que a soma das probabilidades fosse 1, é automaticamente necessário que o seu estado fosse normalizado. Normalizável. Né? Aí você normalizava, aí o módulo, o norma do psi ao quadrado dava 1, isso aí é exatamente a equação somatória do módulo de Cn ao quadrado, igual a 1. Né? Como a gente tem estados indexados, né, por índices contínuos, ou índices que têm uma parte contínua, né, esses caras não podem ser normalizados e, portanto, eles não podem corresponder a estados físicos, né, a situações físicas concretas. Então, qual é a saída? Eles não correspondem a situações físicas concretas, mas, por hipótese, eles são um conjunto completo de autoestados de um operador hermitiano, certo? Então são na base, né? Aqui nessa história. O operador hermitiano que a gente está supondo que é um observável, certo? Ele é hermitiano e os seus autoestados constituem uma base. O newtoniano é tomado como um cara assim, como um observável. Se eles são um conjunto completo, então você pode expandir qualquer estado físico, né, como combinação linear desses caras. Então você pode, por exemplo, produzir um psi g mais, certo? Da seguinte maneira, né? Integral em d alfa, né? O g de alfa psi mais alfa. Aqui, quando eu escrevo integral em d alfa, eu estou falando integral em d3p, mais o somatório em sigmas, mais o somatório nos n's, mais essas coisas todas. Né? Se eu quiser colocar uma dependência temporal, né, nesse cara que está aqui, em princípio eu posso agir como um operador de evolução temporal aqui, começar de menos IHP sobre H cortado, e isso vai produzir, já que esse cara é um autoestado do H, isso vai produzir exponencial de menos I e alfa e sobre H cortado. Certo? Então, esse objeto é um objeto que tem, sim, a chance de ser observável em física, contanto que esse G de alfa satisfaça uma condição de normalização. Né? Integral de alfa, o módulo de G de alfa ao quadrado, igual a 1. Né? Esse cara seja uma função de quadrado integrado. Se isso acontecer, o psi também vai ser normalizado. Né? Pois bem, podemos fazer isso para o psi mais e podemos fazer isso também para o psi menos. Certo? E para psi mais e para psi menos, nós impomos condições de contorno distintas. Certo? Condições de contorno, condições iniciais distintas. Para o psi mais, a gente vai pedir o seguinte. Bom, antes de falar disso, deixa eu definir também um cara que seja a superposição de estados livres. Certo? Então, esse cara aqui, eu vou tomar como sendo esse G, né? O mesmo pacote de onda que eu estou fazendo com esse alfa, eu estou fazendo com esse G, né? Um certo φ alfa mais menos, exponencial de menos I alfa, isso cortado, onde esse φ alfa agora é um conjunto de estados livres, ou seja, autoestados do H0.
Tá certo? Bom, eu nem preciso dizer que esse φg de t, né, para tempos t muito anteriores, né, ele representa bem essa situação que está aqui, muito anteriores à interação. Né? Porque a minha hipótese é que todo mundo aqui seja livre, não esteja interagindo. Essa interação esteja circunscrita tanto no espaço quanto no tempo. Então, ele representa bem a interação, a situação inicial. Ele representa bem também a situação final. Né? Porque depois que a interação aconteceu, circunscrita tanto no espaço quanto no tempo, as partículas que estão no estado final também são partículas livres. Né? Então elas vão ser descritas por algum conjunto de números quânticos beta, e aí eu superponho com os φ betas, né? Ou com o g de beta adequado. Né? Bom, as condições de contorno que a gente discutiu nessa história eram as seguintes. O que a gente pede, né? Condições iniciais. A gente pede que o limite, quando t tenda a menos infinito, de c mais g de t, esse é um objeto que depende do tempo. Né? Ficaria muito difícil, muito estranho eu evoluir as autofunções do Hamiltoniano, porque a evolução delas não passa numa fase, tá certo? Agora, aqui não, essa evolução é uma evolução trivial, no tempo. Né? O limite, quando t tende a menos infinito, do Cg mais, tá certo? Vai ser o φg de t. Eu vou escrever de novo, embora bastasse eu colocar um menos ali, né? Mas só para destacar bem que são dois conjuntos de condições de controle distintos. A gente está impondo essas duas coisas. Né? Então, o problema de autovalores, ele tem dois conjuntos de soluções distintos que vão ter que satisfazer essas condições assintóticas que estão aí. Certo? Esse cara que está aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai se parecer com o cara livre lá no início, lá em t igual a menos infinito. Esse cara aqui vai se parecer com o cara livre no final, depois que a interação aconteceu. São duas descrições distintas do mesmo problema, da situação que eu estou abordando aqui. Está bem claro que esses caras, eles são autoestados hamiltonianos, bases, né, etc. Tal, tudo isso por hipótese. Né? Então, em princípio, a próxima providência que a gente teria que tomar seria como é que eu encontro caras que satisfaçam isso aí. Né? Então, a gente tem uma formulação da própria equação de Schrödinger independente do tempo, que ajuda a gente a considerar essa questão aí. Tá? Essa chamada formulação ou equação de Lippmann-Schwinger. Seria melhor se fosse chamada de formulação de Lippmann-Schwinger, né? Porque a equação é a mesma equação de Schrödinger, só que transformada numa equação integral. Certo? Então, o que a gente vai observar aqui é o seguinte. Né? Eu posso pensar nessa equação de autovalores como sendo H0 mais V igual a C alfa mais menos, certo? Agora eu posso separar, quer dizer, esses C alfas aqui, embora eles sejam autoestados na companhia interagente,
energias que eu vou obter para dar meu newtoniano livre. Não é aí que eu distingo o problema livre do problema interagente, porque o que eu estou tendo é a parte contínua do espectro. Então, tanto no caso livre quanto no caso interagente, eu vou ter a energia variando num range contínuo. Então, eu posso pegar e passar esse cara para cá e passar o V para o outro lado, de modo que eu obtenha a seguinte coisa assim: V se alfa mais menos é igual a Q alfa menos H0 se alfa mais 1. Aí você pensa, como é que eu resolvo essa equação, olhando dessa maneira que está aí? É fácil, é só pegar e multiplicar pela inversa do operador, é alfa menos H0, está tudo resolvido. Seria uma excelente solução se esse operador tivesse inversa. Mas ele não tem, é fácil ver por quê. Porque um operador H0, ele tem E alfa menos H0 tem um modo zero. Você pode escrever essa equação assim: E alfa menos H0 Φ alfa igual a zero. Essa é uma autofunção desse operador com alto valor público. Esse operador então não tem inversa, não tem jeito. Para contornar isso, literalmente falando, a gente substitui esse operador por esse outro aqui. Uma promessa de que depois a gente pega esse epsilon e faça ele para zero, no final das nossas contas. É claro que agora é o inverso, porque o E alfa menos H0, o H0, por exemplo, ele tem autovalores reais. Ele não tem nenhum autovalor complexo. Então essa parte complexa que eu adicionei aqui nunca pode ser cancelada por esse cara. Então esse cara aí não tem um modo zero, não tem uma autofunção associada com autovalor número. Esse cara aqui, portanto, observa a sacanagem. A pessoa putaria aqui. E mais ou menos e epsilon, certo? Isso é muito difícil de justificar a priori. Por que você não botou menos mais? Por que você não botou I epsilon 2? Não sei. Imagina aí qualquer coisa. Qualquer coisa que vá para zero, quando a epsilon vai para zero, isso também ia servir. Isso ia servir. Mas o crucial aqui é o mais ou menos. Por que é mais para a função de si mais e menos para a função de si menos? Resposta, porque dá certo. Vocês vão ver dar certo, vão ver funcionar. Quer dizer, os outros questionamentos, que você tem aqui com um cara complexo aqui, não é muito problemático, porque você justamente quer sair do eixo real, que é onde está o operador é singular. Mas, você tem que pôr um cara linear em epsilon, talvez pudesse ser questionário. Você vai, bota uma f de epsilon aí. Tá bom, a f de epsilon, mas ela tem que ser sujeita à restrição de que ela tem que tender a zero quando o epsilon tende a zero. Nesse caso, se chama epsilon linha igual a f de epsilon, tudo bem. Epsilon linha tende a zero, e você voltou para essa descrição aqui. Então, realmente, o que tem de mais problemático aqui é a atribuição desses dois sinais. Porque mais ou menos, e não menos mais, ou um só mais ou só menos. O que a gente vai ver é que atribuir esses sinais de mais ou de menos faz com que a solução que a gente vai obter aqui satisfaça aquelas condições iniciais que a gente colocou ali. Só por isso. E aí pronto. Descobrir a solução que satisfaz a condição inicial, pronto, está tudo resolvido. Em princípio. Então, agora, conforme a gente antecipou, a gente pode multiplicar pela inversa, esse cara está aqui, de modo a obter 1 aqui, Então, a nossa solução, entre aspas, se alfa mais ou menos,
ele vai ser, em princípio, uma solução não homogênea, né? Mais a tal solução particular. Né? A solução não homogênea é o φ alfa. A homogênea significa que você não tem esse termo, V de si alfa mais menos. Você não tem esse termo, essa aqui essencialmente é a equação livre. Então, φ é a solução da sua equação homogênea. Né? Então, seu psi alfa mais menos é o φ alfa mais a inversa desse operador que a gente colocou aqui. Certo? Multipliquei por ele, é menos 1 desse lado e desse lado vai ser passado. Multiplicar por ele é menos 1 funciona a menos 1 φ zero. Tem essa ambiguidade aí que eu colocava ali na história. Resolvi o problema? Não, não resolvi o problema. Não. Essa deixou de ser uma equação, vamos dizer, uma equação diferencial, entre aspas, né, já que a gente costuma colocar o H no espaço de configuração, aí você tem uma Laplaciana ali, etc. e tal, para virar uma equação integral, né? Conforme a gente vai ver no segundo. Né? O senhor pode desconfiar que você tem 1 sobre algo que envolve um Laplaciano. Né? Isso aí é uma função de Green, né? Essencialmente. Então, isso vai envolver algum tipo de integração no meio, né? Algum tipo de não localidade, vamos dizer assim. Então, beleza. Esse cara aqui. Esse E e esse Epsilon, na verdade, são matrizes diagonais de energia e de Epsilon. Eles são escalares? Números reais. O Epsilon é real, o I Epsilon é complexo. Volta. Eu estou pensando na equação de altos valores. Então, o E alfa é um número real, que é o H é um operador hermitiano. Né? O máximo que você pode dizer é que você tem um operador de identidade. Né? E aqui também. É isso que eu estava pensando. O H é o operador. Isso está implícito. Tem que somar áreas com lugares. Né? Todo mundo é operador. Mesmo que não seja proporcionais à identidade. Então, esse cara que está aqui, agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode inserir, né, um conjunto completo de autoestados livres. Certo? Como é que eu faço isso? Eu faço isso assim, integral, um d beta, φ beta, tá certo? Esse é o φ beta cat, eu preciso do φ beta bra, né? Fechando com os caras que estão aqui. Isso significa que eu tenho que fazer um produto escalar. Eu estou usando a notação do Euler, né? Então eu vou escrever o produto escalar explicitamente. Isso aqui, ó, φ beta com alguma coisa, isso aqui é 1, certo? Cat bra, né? Φ beta com E alfa menos H0 mais ou menos esse alfa mais menos. Agora observa que esse φ beta é um autoestado do H0. Esse operador é uma função do H0. E quando essa função do operador age no autoestado do operador, você pode substituir o operador pelos autovalores dele. Né? Os autovalores do H0 do φ beta são E beta, essencialmente. Então isso aqui é φ alfa mais o T beta. E alfa menos E beta mais ou menos I epsilon a menos 1. Você já pode colocar isso tudo no denominador. Certo? E aqui você sobra com esse elemento de matriz, φ beta, V, C alfa mais 1. Eu disse que era uma equação integral, agora está na cara, né? Ela é uma equação integral. Também, conforme prometido,
tal do menos 1 aqui se manifestou no aparecimento de uma integral e de algo sendo integrado ali num denominador. Né? Esse objeto que está aqui, ele recebe o nome de... mesma notação que usou. T delta alfa. Né? Mais menos. De modo que a sua expressão final é essa daqui. Né? Que alfa mais integral. Então, essa equação que está aqui, está escrita aqui, é a que é chamada equação de Lipton-Schwinger. Né? No entanto, pelo conjunto dos desenvolvimentos que nós fizemos, ela não passa da equação de Schrödinger, né? Vista de outra maneira, né? De maneira específica. Né? Quando você dá ênfase ao hamiltoniano bíblico, você dá ênfase na separação entre o hamiltoniano bíblico e o potencial, e potencial de interação. Né? Então, esse T beta alfa mais menos é um objeto que envolve a hamiltoniana de interação, potencial. Envolve explicitamente. Mas, mais uma vez, eu quero lembrar, nós não resolvemos problema nenhum aqui. Porque o T beta alfa envolve conhecimento do psi alfa mais menos. E aqui você tem psi alfa mais menos em função de algo que envolve conhecimento do psi alfa mais menos. Então isso aí não é uma solução. Isso é uma equação integral. Você trocou um problema diferencial em princípio por um problema integral, só isso. Legal. Vamos ver agora cumprir a promessa. A gente faz a promessa de cumprir, né? Como é que essa solução, entre aspas, né, ou essa equação integral, na forma como ela é colocada, a gente pode mostrar que as condições iniciais são respeitadas por essa prescrição mais ou menos e essa. Para isso, vamos mudar o pacote de onda, né? Tá certo? A ideia é essa, não é? Se G mais de T, quando T tende a menos infinito, tem que ter um φg. Ou seja, um pacote de onda montado com a superposição de autofunções livres. Né? Quando T tende a mais infinito, é a mesma coisa. Então, vamos montar um φg mais, por exemplo. Né? Usando, né, a coisa que a gente tem ali. Né? Isso daqui é integral do d alfa, g de alfa, c alfa mais exponencial de menos 1 d alfa. Vou cortar. Tá? E agora, se eu pegar o meu psi alfa mais, que está dado por aquilo que está ali, né? O que eu vou obter? Vou obter integral de d alfa, g de alfa, φ alfa, exponencial de menos i d alfa, p sobre h cortado, é o primeiro tempo, né? Mais integral d alfa de beta, né? g de alfa, exponencial de menos i d alfa, p sobre h cortado. O nosso T beta alfa mais, né? Phi beta, tudo isso dividido por T alfa menos o beta mais S. Veja que eu estou pegando só o mais, né?
Por isso que aqui é só o mais e epsilon. Estou utilizando aqui. Né? Então você vê, o Cg está sendo escrito como o φg de t mais alguma coisa. Então tudo que você tem a fazer é mostrar, né, que essa alguma coisa tende a zero quando o tempo t tende a menos infinito. Tá certo? Bom, para a gente fazer isso, a gente tem uma série de passos aqui para levar em consideração, né? Observa aqui que eu estou integrando, por exemplo, em d-alfa, eu tenho d-alfa aqui. O que é a integração em d-alfa? Né? Então vai ser um d3p1, d3p2, é um d3pn. Né? Mais a soma sobre signos, mais a soma sobre eles, mais essas outras coisas discretas que aparecerem aqui. Né? Esse E-alfa é a energia total do teu estado E-alfa, do teu estado alfa inicial. Então, como é que é esse alfa? Esse alfa é a energia de cada uma das partículas que está entrando ali no estado inicial, que são livres. Então ela é P0, né? O E-alfa P01 mais P02 mais P0N, né? E por sua vez, a gente está supondo a relação de Einstein, né, entre energia e momento, certo? Por sua vez, isso aqui vai ser raiz de 1 ao quadrado mais m ao quadrado mais raiz mais m ao quadrado mais raiz de 1 ao quadrado mais m ao quadrado. Então, esse E-alfa é uma função de P1, P2, P3, P4, Pn. Né? Então, eu posso pensar que eu faço uma mudança de variáveis dentro dessa integração D3P1, D3P2, D3Pn, que envolva a definição de uma variável que seja E-alfa igual a isso, tá certo? E eu trate como variáveis independentes P1, P2, P3 até Pn menos 1, ou P2, P3, P4 até Pn. Né? Elimine um desses, pelo menos um módulo de um desses momentos, né? Em função da energia, de modo que o meu integrando vai ficar a função de todos esses momentos mais a energia E alfa. Esse cara é a função de alfa, esse já é, esse é a função de alfa, esse é a função de E beta, né? E aqui está o próprio E alfa, aparecendo ali. Certo? Então, dessa maneira, essa integral de d alfa, eu posso escrever como integral de d e alfa vezes uma certa coisa que eu posso chamar de d alfa'. Por que eu estou fazendo isso? Né? Porque eu tenho o denominador, eu tenho o I epsilon ali, eu tenho o E alfa, e para mim é muito conveniente fazer a integração numa dessas variáveis que estão ali no denominador. Por quê? Porque eu vou poder usar o teorema de resíduos. Certo? Então, se eu faço isso, eu faço essa mudança de variáveis, que ela corresponde de fato a isso aqui, né? Se alguém tiver uma dúvida muito cruel sobre isso, faça, por exemplo, o caso de duas partículas. Né? Você vai ver que a mudança é meio cabeluda, mas não é nada demais. Né? Para 3, para 4, para 5 vai ficando pior. Né? Mas é factível, né? Vai acontecer. Então, pensando dessa maneira, então eu tenho uma integração sobre d alfa, um denominador que é a função de alfa menos E beta mais E epsilon, tá certo? Então esse cara tem polos em E beta menos E epsilon, certo? Eu tenho um zero, e portanto é um polo do seu integrando, em E beta menos E epsilon. Né? Eu posso
arriscar definir essa integral, né, usando os métodos que a gente conhece de variáveis complexas. Como é que são esses métodos? Né? Tem mais um detalhe interessante aqui, antes da gente partir desses métodos. A nossa integração em B é alfa, ela começa não em zero, ou não em menos infinito, mas ela começa em M1 mais M2 mais M3 mais Mn. Né? Você tem um limiar mínimo de energia quando você tem massa. Se você não tivesse massa, era zero. Né? Tá certo? De qualquer forma, a sua integral não é de menos infinito a mais infinito. É de zero até infinito, no caso extremo em que a massa seja zero, ou é do somatório das massas, no caso em que você tenha todas as partículas massivas. Só que para as coisas que a gente vai utilizar, é muito mais interessante que a nossa integral fosse de menos infinito a mais infinito. Eu posso transformar uma integral, né, sobre a energia de uma integral assim, uma integral assim, pergunta, só uma pergunta. Cara do Eric não pagar, cara. Essa função. Esse cara tá de marcação comigo. Esse cara tá de marcação comigo. Ele diz, pô, eu pelo menos quero ser bem enganado, entendeu? Eu estou se sentindo frustrado no curso porque ele não está sendo bem enganado. Essa função copada para a brincadeira? Não é questão da função separa, né? Mas realmente aí tem uma opção que a gente faz, nós fazemos. Calma aí. Cara, não quero assim. Aquela cara assim de quem estou cansado de ser enganado. Estou cansado de ser enganado. Enfim, Chegou eu posso fazer essa extensão, né? Por quê? Porque se eu olhar para essa função g de alfa, o meu requisito é que ela seja uma função de quadrado integrado, não é isso? Eu vou pensar um requisito mais legal. Vou dizer, essa função, ela tem um pico, né, pronunciado nos valores de alfa do sistema que eu preparei. Tá certo? Eu quero preparar o momento da partícula 1 dentro de um certo intervalo Δp1, onde é apreciavelmente diferente de zero a probabilidade de eu encontrar a partícula. O momento da partícula 2 dentro de um certo intervalo Δp2 e assim por diante. Então essa função, nesse espaço alfa que está aí, ela é uma espécie de gaussiana. Não é exatamente uma gaussiana, mas é uma função localizada sobre uma região de suporte compacto, né? A região finita, né? No espaço alfa, no espaço multidimensional alfa que a gente está considerando. Então o que a gente faz? Essa função ela é zero fora dessa incerteza nos momentos que a gente tem. Ela é zero. Então, se a sua incerteza no momento tiver, vamos supor que você esteja fazendo um espalhamento a muito baixas velocidades, né? Então, cada momento é aproximadamente zero, com uma certa largura, tá certo? Mas você sabe que o seu G de alfa vai ser zero para P alfa ou para E alfa menor que zero. Você pode definir sua função para valores de alfa negativos como sendo zero, sem alterar sua integral. Você está somando zero. É algo assim. Se eu tivesse uma possibilidade de um exemplo multidimensional, né, eu teria o seguinte. Aqui eu teria o meu estado indicado por alfa zero. Esse aqui é o meu G de alfa. Tá certo? Eu estou integrando uma coisa envolvendo esse G de alfa. Esse G de alfa, ele é zero.
E alfa, alfa E alfa. Esse G de alfa ele é zero para E alfa menor que zero. Então eu posso estender essa integral de E alfa igual a algum valor ali, somatório ali, para menos infinito sem problema nenhum. Essa é a escolha minha. Tá certo? Certo? É isso que a gente está fazendo. Agora sim, agora estamos prontos para investir no teorema de resíduos. Mas aí quando você for pegar a parte da integral imaginária, que tem a parte real zero, você vai ter os polos em cima só do imaginário. Quando eu Já tiver... fazendo isso. Porque, tipo, se você for integral de números infinitos até infinito, na verdade a integral de números infinitos até a somatória das massas, mais a integral de somatória das massas até infinito, só que a primeira integral é zero. Só que quando você passar por eixo imaginário, você cobrir tudo, você vai ter os polos localizados em cima do eixo imaginário só. Você vai poder usar um conjunto mais fácil. Não vai fazer isso. Eu vou passar não só por eixo imaginário, vou passar por plano complexo. Só que os polos vão estar só em cima do eixo imaginário, vai pegar os Os polos vão estar, o polo, né? Ele está em E beta menos E epsilon. E beta é real. E epsilon é imaginário. Né? Só que tem aquela região que é zero. Mas é o polo da integral, não é do G. Então, veja bem, o que eu estou estendendo aqui, eu tenho uma integração em D alfa e D alfa linha. Essa integração em D alfa é que está sendo estendida, de menos infinito até mais infinito. Tá certo? Para ficar um limite simétrico de integração. Né? Agora, os polos aos quais eu estou me referindo são os polos da integral, do integrando, mais especificamente. Você tem razão, se é que eu entendi bem sua dúvida, né? Você tem razão, quando eu analisar o comportamento desses caras aqui em função de E alfa, mas eu não estou analisando. Eu estou satisfeito, por enquanto pelo menos, em dizer que ele, em E alfa ele é localizado. É localizado dentro de uma certa largura delta E alfa. Agora, analisar o comportamento dos polos, eu deveria fazer não só desse cara, como desse cara também. Né? Em princípio, eu estou supondo que esses caras são funções suaves de E alfa. Né? Isso aí costuma funcionar, na maior parte dos casos. Você dizer, não, são funções suaves do E alfa, então você não vai produzir singularidades adicionais simplesmente considerando integração de funções suaves. Você não tem polos adicionais ali. Né? Agora, mesmo assim, a passagem ao limite quando o t tende ao infinito pode ser um pouco problemática nessa situação. Isso eu não quero discutir agora. Talvez a gente possa discutir um pouco mais na frente. Tá? Mas é importante saber, quando a gente está falando de polo aqui, estou falando desse polo. Eventualmente, eu posso ter singularidade que venham daqui ou venham daqui. Eventualmente. Mas isso é uma outra, segunda discussão, segundo momento. Então, o polo em questão que eu tenho, né, é em E beta menos E epsilon. Então, se o E beta, por exemplo, estiver aqui, né, e o E epsilon estiver aqui, esse aqui é o E beta menos E epsilon. Certo? Qual é a ideia? A ideia é a gente definir que a integral que a gente precisa é a integral sobre o eixo real, né? E alfa real. Menos infinito a mais infinito. Essa integral, eu vou dizer que ela pode ser obtida como limite de uma outra integral, essa definida sobre o plano E alfa complexo. Né? Que integral é essa? É uma integral
que eu vou calcular de menos R a R no primeiro momento. Eu vou fechar esse contorno de integração daquele jeito que a gente costuma fazer na integração sobre variável complexa, utilizando um contorno tal que o meu integrando vá a zero nesse contorno quando eu mandar o raio do semicírculo para infinito. Tá certo? Veja bem, o nosso problema aqui vai ser tomar o limite quando t tenda a menos infinito. Então, exponencial de i real t sobre h cortado se transforma em exponencial de i real de alfa t sobre h cortado. Isso aqui é uma fase oscilatória, certo? E aparece, né, quando você escreveu E alfa é igual a real de alfa mais i imaginário de alfa, né? Aqui você vai ter um exponencial, peraí, é menos, né? Então você vai ter o exponencial de imaginário de alfa t sobre h cortado. Portanto, se você está mandando t para menos infinito, certo? Você precisa escolher algum contorno para fechar essa história, tal que o imaginário de alfa seja positivo. Porque senão esse termo que está aqui vai explodir, né? E a sua integral vai ter contribuições, não só desse trecho aqui, como também do trecho sobre a curva que você estiver escolhendo. Então, a ideia é você escolher, né, um arco de círculo, né, de raio R, é isso? Fechando o cara nesse sentido, fazendo a integração de menos R a R, depois sobre o arco de círculo, né? E sobre esse pedaço do nosso arco de círculo, né, a integral é convergente quando você faz o termo para ir para menos infinito. Isso, mas o contorno não está passando por polo? Não. Se eu mandei o polo para baixo, como é que o contorno vai passar pelo polo? Pois é. Calma, não. Tem que fazer uma bolinha. O problema dele é que ele sabe que muita variável complexa. Mas você não tem direito de explicar devagar. Tem que fazer a bolinha. Hã? Fazer a bolinha ali, uma saltada. Não, já não tem bolinha. Ah, tá fora. O polo está aqui. Justamente. A bolinha, quando você faz o contorno, você deixa o polo quieto e você mexe com o contorno. Para ponto de amplificação do negócio. Não faz. Você pode fazer dos dois jeitos. Não tem problema. Mas o jeito que a gente optou por fazer aqui é deslocar o polo. Depois a gente manda esse deslocamento para zero. Então, olha só, a integral que a gente está interessado é essa, menos infinito a infinito. Essa integral, parte dela vai ser atingida quando eu mandar R para infinito. Tá certo? Vai ficar a integral de menos infinito a infinito, mais a integral sobre esse arco esse semicírculo, né? Quando esse raio R vai para infinito. O argumento que eu acabei de dar é que a integral sobre esse segundo pedaço se anula, devido a esse fator aí que vira um fator de convergência do limite t tendendo a menos infinito. Menos tem que ser esse, menos infinito, né? Então, a integral sobre todo esse contorno torna-se a integral apenas sobre esse contorno que está aqui, que é a integral que a gente quer. Certo? Essa é a filosofia da história. Passo 2. Né? Passo 2 é: eu sou capaz de calcular a integral sobre o contorno fechado, usando o que? Usando o teorema de resíduos. Né? E o teorema de resíduos diz o seguinte, que a integral sobre um círculo fechado, né, uma função que tem apolos, né, é simplesmente 2πi, aqui nós estamos integrando no sentido anti-horário, então é mais 2πi, né, 2πi vezes a soma dos resíduos dos polos em questão. Né.
Só que não tem polo nenhum aqui. Né? Então isso dá zero. Mas a integral sobre esse cara aqui já dava zero. Portanto, a integral daqui para cá é que tem que ser zero. Tá certo? Então, o que a gente acabou de mostrar? Acabou de mostrar que o limite desse pedaço aqui é zero. Portanto, esse objeto, se G+, definido a partir daquela, entre aspas, solução da equação de Leibniz-Schwinger, satisfaz a condição de contorno que a gente precisa para definir as autofunções psi+. Tá certo? Isso justifica então porque o mais i epsilon. Isso, Se fosse o menos, não daria vamos isso. botar o menos. Vamos botar o menos agora, explicitamente. Vamos botar o menos. Está com menos aqui. Está com menos aqui. Isso aqui é a mesma discussão. Continua igual. A diferença é que vai aparecer um menos aqui. Aqui vai aparecer um menos. Né? Aqui vai continuar igualzinho também. Só que agora eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer o t tender a mais infinito. Quando eu disse menos, o t vai para mais infinito. Quando o t vai para mais infinito, o único jeito de você dar um fator convergente é eu escolher um contorno associado para o imaginário de alfa menor que zero. E aí eu sou obrigado, né, a fechar o contorno por baixo. Só que agora, o problema, o polo, ele não está mais aqui embaixo, o polo está aqui em cima. E quando é menos, né, o polo é I beta mais I epsilon. Então agora, o polo não está mais aqui nesse lugar, o polo está aqui. Eu fechei o contorno por baixo, a integral continua dando zero, porque não tem polo nenhum dentro do contorno. Tá certo? Então, essa expressão, os cis alfa mais menos, né, elas englobam as condições de contorno que a gente está colocando sobre o problema. Quer dizer, se eu usar se alfa mais menos para construir pacotes de onda, tá certo? Esses pacotes de onda que eu construir com psi alfa mais e psi alfa menos são pacotes de onda associados com partículas livres que têm igual a menos e mais infinito respectivamente. Então, provamos isso aqui. Bom, isso aqui é bem conveniente porque isso é uma expressão para as autofunções do Hamiltoniano explicitamente, né, satisfazendo as condições de contorno que a gente tem. Explicitamente fazendo isso. Né? Um probleminha adicional que pode aparecer é justamente na análise, né, dessa função que está aqui, o g de alfa, por exemplo. Se o g de alfa for uma função localizada em E alfa, né, por exemplo, se ele fosse uma gaussiana, né, você teria aí uma competição no limite em que o E alfa tende o módulo do E alfa, pelo menos, tende a mais infinito, e o T tende a mais infinito. Você poderia ter uma
singularidade aí. Então você teria que fazer restrições sobre o seu tempo de observação do seu sistema. No final das contas, você tem algumas restrições sobre o tempo de observação do seu sistema. Esse tempo de observação não pode ser tamanho, né, a ponto de você produzir uma localizabilidade infinita. No final das contas, é até uma relação que você usa entre energia e tempo, né, que está aparecendo aí. Mas tirando isso daí, que eu não queria realmente entrar em detalhes sobre isso, né, o resto da formulação exige apenas que você tenha funções suaves. T beta alfa, que é um elemento de matriz, essencialmente seja uma função suave. Né? Agora, olha só. Essa expressão que está aqui, ela nos dá, sim, uma solução para a equação de Schrödinger, no final das contas, ou seja, me dá o psi alfa mais e o psi alfa menos. Como é que é isso? Eu posso pegar aquele psi alfa mais menos, que é φ alfa mais não sei o quê, e substituir do outro lado da equação, de novo. Né? Então tem psi alfa mais menos igual a φ alfa mais, né, integral de beta de φ beta sobre mais ou menos epsilon. Aí você tem φ beta e psi alfa mais menos. Agora eu pego psi alfa mais menos e substituo por esse mesmo cara que está aqui. Então aqui vai aparecer φ alfa mais integral para mim de fica para mim continua sendo a mesma equação integral. Né? Tem psi alfa mais menos aqui, tem psi alfa mais menos aqui. Do mesmo jeito. Só que agora eu ganhei um termo no meio que não depende, que eu sei calcular direitinho. Isso aqui está me dando o quê? Está me dando φ alfa mais integral de beta mais outras coisas. Se eu repetir o que eu estou fazendo aqui, substituir o psi alfa mais menos por ele mesmo, mais uma vez, né? O primeiro termo que eu vou ganhar é φ alfa aqui, né? No lugar desse cara. Então, eu já posso até antecipar qual vai ser o segundo termo aqui na história. Vai ser φ beta φ beta min, não, agora é φ beta com esse termo, porque é vetor aqui é o φ beta min, né? E depois φ beta min v φ alfa, e aqui embaixo aparece E alfa menos E beta.
Q menos Q delta I mais o menos E eu posso continuar assim ad eterno. Certo? Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou obtendo uma solução do meu problema em série de potências da constante acoplamento. Ou seja, eu tenho uma solução perturbativa do meu problema. Certo? Você vê, tudo aqui, tanto nesse termo quanto nesse, é conhecido. Você sabe resolver o problema de autómatas do H0. O problema do H0 é um problema de partícula livre, então não tem problema nenhum. Né? Você sabe resolver o problema de autómatas do H0. Em tese, você conhece o seu potencial, o seu hamiltoniano de interação. Tá? É um operador que está lá. Seu problema é qual? Calcular um elemento de matriz desse cara entre estados livres. Tá? Se você conhece o operador, conhece os estados livres, você não vai ter dificuldade nenhuma de calcular esse elemento de matriz. Tá? E aqui te sobra uma integral para fazer. Depois que você calculou esse elemento de matriz, te sobra essa integral para fazer. Certo? Mesma coisa aqui. É o mesmo elemento de matriz, só que agora convolucionado aqui, ó, delta I. Tem duas vezes esse cara. Então, se o seu V é proporcional a uma certa constante lambda, né, esse é um termo de ordem lambda elevado a zero, esse é um termo de ordem lambda, e esse termo é de ordem lambda 2. Isso tem uma expansão perturbativa. Você pode avançar com essa expansão até a ordem que você achar conveniente. O seu problema é você fazer a conta. Vai ficando cada vez pior. Isso é série de ordem? Essa é a série. Quando você para no primeiro Não sei se a série tem um nome, mas essa aproximação, quando você para no primeiro termo, é a aproximação de Born. Exatamente. Esse termo aqui, né, sozinho, seria o que a gente chama de aproximação de Born. Que é como se o cara só sofresse uns para dentro. Certo? Ou seja, a equação de Lippmann-Schwinger, né, essa aqui, deixa eu escrever, eu não escrevi em lugar nenhum, né? Ela contém, ela automaticamente, né, ela satisfaz as condições de contorno, as funções iniciais que a gente propôs para o nosso problema, e ela contém dentro dela uma solução perturbativa, né, onde todos os elementos estão presentes para a gente fazer o cálculo a hora que a gente vem entender. Certo? Sem maiores problemas. Então, isso aqui é um esquema consistente para você abordar o seu problema, se você quiser. Né? Quando se trata de uma teoria relativista, né, a gente costuma não utilizar esse esquema em particular. Porque aí você tem diversos complicadores. O pior deles é que você está fazendo, por exemplo, integrais na energia, pura e simplesmente. Energia total do seu sistema. E energia é componente zero de um quadro invetor. Portanto, uma expressão que envolve explicitamente a energia, né, como aquela ali, por exemplo, ela é muito difícil você ver a covariância dos cálculos que você está fazendo usando essa expressão. Né? Então, tem outros métodos para você lidar quando você está falando de um problema relativista. Quando você fala de um problema não relativista, você não tem essa limitação de que a sua energia tem que ser quadro invetor de nada. Então, essa expressão aqui pode servir muito bem, sem maiores problemas. Você vê que, da maneira como isso aqui foi apresentado, embora a gente tenha utilizado uma relação entre a relação de Einstein entre energia e momento, você vê que o único momento em que isso apareceu, vamos dizer assim, na nossa conta, foi quando a gente fez aquela mudança de variáveis. Né? Se não
fosse a relação de Einstein, eu poderia dizer o seguinte, que a energia é P1,2 sobre 2m, mais P2,2 sobre 2m, mais P3,2 sobre 2m, assim por diante. A soma das energias cinéticas, né, das partículas no estado in, né, no estado inicial que eu montei, onde elas estavam todas livres. De qualquer forma, é uma relação entre a energia e a soma dos quadrados desse momento. Você pode usar isso como uma relação para fazer a mudança de variáveis igualzinho, do mesmo jeito. Nada se altera no argumento. Então, esse argumento, dado até aqui, ele é um argumento que serve tanto para um caso relativístico quanto para um caso não relativístico. Aonde as coisas vão se distinguir é quando você realmente for botar a mão na massa, for fazer uma conta concreta. Né? Para o caso relativístico, essa expressão é inconveniente. Para o caso não relativístico, dá para encarar. Não tem problema. Maneiro. Então, a gente acabou de observar que essas equações que estão aqui têm uma solução, pelo menos uma solução perturbativa das pessoas. A gente é capaz de calcular sem maiores problemas em termos de coisas conhecidas. Né? Tanto o psi-alfa mais quanto o psi-alfa menos, né, eles são autoestados de um operador hermitiano, que é um observável, portanto, eles constituem um conjunto completo, né, de vetores, que são uma base, né, do seu espaço. Né. Bom, o psi-alfa mais conjunta todos os alfas, né, e os psi-alfa menos, também para todos os alfas, são bases. Então, evidentemente, você pode escrever uma base em termos da outra base. Né? Então, se a gente decidir fazer isso, né, o resultado que a gente tem que obter é uma coisa assim. Né? Alfa mais vai ser colocado com uma combinação linear, né, dos psi beta menos, né, somando sobre os betas. Né. Os coeficientes dessa combinação linear tem que constituir uma transformação comunitária, porque eu estou mudando de base no espaço de Hilbert. Toda e qualquer mudança de base no espaço de Hilbert é feita por uma transformação unitária. Certo? Esses coeficientes de mudança de base, né, são os chamados elementos de matriz da matriz S. Essa é a tal matriz S. A matriz S é o objeto que faz a transição de uma descrição do meu problema de paramento para outra descrição. Quais são essas duas descrições? Numa descrição do meu problema, eu conheço o estado do meu sistema muito antes da interação acontecer e a dinâmica vai me dar as probabilidades de acontecer as diversas saídas depois que a interação acontece. Né? Na outra descrição, né, seria uma descrição de reversão temporal do meu problema, né, visto o tempo passando ao contrário. Né, eu diria o seguinte: não, eu tenho uma certa situação em t igual a mais infinito, ou seja, depois que aconteceu a interação. Eu pego essa situação e evoluo para trás e tento descobrir quais as probabilidades associadas com as diversas configurações de entrada. Tá certo? As duas visões eu posso utilizar.